A gente ouve falar muito sobre a rotina matinal perfeita, né? Mas e se o verdadeiro segredo para um dia incrível não começar de manhã, e sim na noite anterior? Nesta análise, a gente vai desvendar o que a ciência diz sobre a noite ideal e como ela pode de verdade transformar o seu dia seguinte. Essa é uma pergunta que, olha, muita gente se faz. Porque a gente acorda já sem bateria, mesmo depois de dormir o número de horas que dizem ser o certo. A resposta, como a gente vai ver, quase nunca está na quantidade de sono, mas sim na qualidade do que a gente faz antes mesmo de deitar. Então, vamos começar com uma ideia bem forte. O que se faz antes de dormir é até mais importante do que qualquer rotina da manhã. Ué, por quê? Simples. Porque são os hábitos da noite que definem a qualidade do reset que o cérebro vai ter. É isso que vai dizer se o dia seguinte começa com energia no talo ou se arrastando. Ok, agora vamos mergulhar um pouquinho na ciência por trás disso. É super importante entender que quando a gente dorme, o corpo não está só desligado. Pelo contrário, está trabalhando a todo vapor para consertar, organizar e recarregar as energias para o próximo dia. E quem é o maestro dessa grande orquestra noturna? É o nosso ritmo circadiano. Pensa nele como se fosse o relógio mestre do corpo, aquele que diz quando é hora de ter energia e quando é hora de desacelerar. E olha, ignorar esse maestro custa caro. A diferença é da água para o vinho, dá uma olhada. De um lado, uma noite produtiva, que conserta células, organiza as memórias, recarrega energia. Do outro, uma noite toda picotada, que acaba com o foco, gera mau humor e pode, a longo prazo, até prejudicar a saúde. É uma escolha que a gente faz noite após noite. Certo, então como é que a gente garante que a nossa noite seja do lado bom dessa história? Bom, tudo começa com a mente. Vamos ver duas práticas bem simples para diminuir aquele barulho mental e processar o dia antes que ele vá com a gente para o travesseiro. O primeiro hábito é o que a gente pode chamar de pôr do sol digital. É o seguinte, a luz azul dos celulares, da TV, do computador, ela basicamente engana o nosso cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia. Criar essa horinha sem telas antes de dormir é como mandar um sinal claro. Ei, cérebro, o dia acabou, pode começar a desligar. E o impacto disso é impressionante. A ciência mostra que só uma horinha de tela antes de deitar pode atrasar o início do sono em até 60 minutos. Pensa nisso, é uma hora inteira de descanso precioso que vai para o ralo. O segundo hábito para a mente é a reflexão noturna. E calma, não precisa escrever um livro. A ideia é bem mais simples. É só fechar a conta do dia no papel. Tirar as preocupações da cabeça e colocar na página dá uma espécie de permissão para a mente finalmente descansar de verdade. E o mais legal é que isso não é só uma sensação, sabe? É pura bioquímica. Dá uma olhada nesse gráfico. Estudos mostram que o simples ato de escrever um diário pode diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, em até 20%. 10 minutinhos para uma mudança real e que dá para medir no corpo. Mente calma, check. Agora é a vez do corpo. Preparar o nosso físico para um descanso profundo é tão importante quanto. Vamos dar uma olhada em 3 práticas que são essenciais para isso. O nosso corpo não tem um botão de desligar. Ele precisa de uma transição suave, de um sinal de que está tudo bem para sair do modo alerta e entrar no modo calma. E é aí que entra um ritual de relaxamento. Ele ativa o que os cientistas chamam de sistema parasimpático, que é basicamente o sistema de descanso do corpo. E olha, não precisa ser nada complicado. Um exemplo super simples e poderoso é esse método de respiração 4-7-8. Só alguns ciclos dessa respiração mais lenta e profunda já conseguem diminuir os batimentos do coração, relaxar os músculos, é como mandar uma onda de calma para o corpo todo. E os resultados? Bom, eles falam por si. As pesquisas mostram que quem tem um ritualzinho assim antes de dormir pega no sono até 25% mais rápido. O segredo não é se forçar a dormir, mas sim ensinar o corpo a relaxar. Agora o ambiente. O quarto precisa virar um santuário do sono. A única mensagem que ele pode passar é: aqui se descansa. Nada de trabalho, nada de ficar rolando feed, só descanso. A ciência é bem clara sobre os 3 fatores-chave que estão aqui na tabela: temperatura, luz e som. Manter o quarto mais para frio, bem escuro e silencioso é a base de tudo. E não subestime os detalhes, viu? Até tampar aquela luzinha do LED da TV pode fazer uma diferença enorme. E, finalmente, o que talvez seja o hábito mais poderoso de todos: consistência. O nosso corpo adora um ritmo.
Ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário, sim, até no fim de semana, treina o nosso relógio interno e deixa ele perfeitamente sincronizado. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Dormir não é sobre dormir mais, é sobre dormir em sincronia com o seu corpo. Quando o corpo aprende a confiar nesse ritmo, o sono deixa de ser uma luta e vira algo natural, que simplesmente acontece. Beleza? Vamos agora juntar todas essas peças e montar o guia para uma noite perfeita. Não é sobre mudar a vida da noite para o dia, mas sobre pequenas ações feitas com intenção. Olha só como fica o fluxo. Começa com o pôr do sol digital para ir desacelerando o cérebro. Depois, a reflexão noturna, para processar o dia. Aí vem o ritual de relaxamento para acalmar o corpo. Em seguida, entrar no santuário do sono. E, por fim, a base de tudo, que é o horário consistente. Um passo vai construindo o outro. E a grande mensagem para levar daqui é esta: consistência vence a intensidade. Sempre. Não é sobre tentar fazer tudo isso de uma vez só e ser perfeito. É sobre escolher uma coisinha, só uma, e começar hoje à noite. Talvez seja só desligar o celular mais cedo. Ou talvez só tentar dormir no mesmo horário. Comece pequeno. E para a gente fechar uma reflexão final que é muito poderosa. A maneira como se termina o dia decide como se vive a vida. Essa frase conecta as pequenas ações de cada noite com o quadro geral de uma vida melhor. As noites em silêncio vão moldando os dias. E os dias, um após o outro, moldam o nosso futuro. A pergunta que fica é: qual pequeno passo pode ser dado hoje à noite para construir uma manhã melhor?